Lisboa, que é lindíssima, e Não sobretudo podes que hoje é uma tarde muito especial. Hoje é a tarde do solstício de verão, o que significa que ainda devem usar mais e aproveitar mais este bocadinho que estou aqui na feira a discutir livros. Muito obrigado por virem, portanto, com esta luz abençoada, a assistir à apresentação na Feira do Livro do livro vencedor do Prémio Revelação Literária, vou dizer o nome completo, da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e da Câmara Municipal de Lisboa, Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. É um título grande, significativo, mas que diz tudo sobre o que este prémio é. Este prémio tem um lado, para mim, muito importante, é um prémio de coragem. Tem a coragem de acreditar e de incentivar quem sente e quem está a ferver com a necessidade de libertação da criação literária. Ainda bem que este prémio existe e concede essa possibilidade. E este prémio tem ainda um segundo mérito, que é o mérito da universalidade. É um prémio que não se deixa assaimar por fronteiras. Esse problema que hoje tanto temos. Das Américas à África, da Ásia e Europa, há candidatos e todos os candidatos a este prémio têm um traço comum. O traço comum é a língua portuguesa. E a língua portuguesa, nas suas formas livres, sintaxe livre, semântica, sotaque, construção frásica, que varia em Angola, em Moçambique, no Brasil e em Portugal, sem que os seus livros falantes e criativos escritores sujeitem o seu imaginário a qualquer forma de acordo. E essa liberdade é para mim muito importante. Agradeço à UCLA e hoje, por ser o primeiro prémio que deveria estar presente, mas não está connosco, não está presente, agradeço ainda assim ao seu novo secretário-geral, Luís Campos Ferreira, a quem eu, aliás, auguro vai ter, pela sua inteligência e pela sua cultura, um mandato certamente cheio de entusiasmo e cheio de inovação. Agradeço também ao Dr. Rui Lourinho, que está aqui connosco e que representa, neste caso, a UCLA, representaria sempre, porque ele é a alma deste prémio, representa a UCLA, representa a Câmara Municipal de Lisboa, que é o outro parceiro do prémio. Agradeço a vontade, agradeço o ânimo que ele põe em cada edição, tal como agradeço à Câmara Municipal de Lisboa, é evidente, e em particular até ao seu Presidente, e também meu autor, Carlos Moedas, a participação neste prémio, cumprindo assim os dois, o Rui e a Câmara Municipal de Lisboa, uma missão que é essencial, uma missão de apoio ao livro, à criação literária e àquilo que eu chamo o enriquecimento do imaginário coletivo. Não há imaginário coletivo sem criação artística e a criação literária faz parte dessa criação artística. A este prémio está associado o movimento de 2014, 800 anos de língua portuguesa, a quem agradeço na pessoa do José Ribeiro Castro, aqui presente. Agradeço-lhe o muito que deu à fundação deste prémio, aliás, na companhia, inicialmente na companhia de outro editor, o editor que me antecedeu, o João Pinto Sousa, que está a caminho de Lisboa, mas não vai chegar a tempo de estar aqui presente neste prémio, como ele muito gostaria. E falemos agora um minuto da obra premiada. Quero dizer-vos, pela minha parte, como editor, Guerra e Paz Editores, o vencedor deste ano é um livro que satisfaz plenamente aquilo que é o meu gosto por alguma iconoclastia, o meu gosto até por alguma sarcástica irreverência. O livro vencedor é um livro de prosa, talvez seja um romance, talvez seja uma novela, ou seja, é um objeto até certo ponto indecifrável, mas leva por título um título ousado, uma só palavra, Oi. Quem me vai apresentar, e eu estou muito curioso para ouvir, é a Rita Ferreira. A Rita Ferreira também escreve, é escritora, uma coisa nova, cartas, e eu espero que um dia essas cartas a levem a ganhar um prémio UCLA, por exemplo, mas é sobretudo cúmplice do nosso autor, Cláudio da Silva, na Associação Cultural e Ideológica Coletivo Teatro da Paleta, ou Paleta Theatre Collective. Eu agradeço-vos, obrigado Rita Ferreira, por se juntar a esta família. UCLA, Câmara Municipal de Lisboa, Guerra e Paz.
E por fim, agradeço evidentemente ao nosso autor, ao Cláudio da Silva, o autor de Boi. Agradeço e não devia. Não se deve nem tem de se agradecer o talento de cada um. O talento, quando existe, e existe tão pouco, é para se exprimir e para se oferecer como uma dádiva. Com este Boi, Cláudio da Silva cumpre uma obrigação a dispor um dom que foi concedido e com esse dom inquietar, perturbar e dar prazer. Por tão bem cumprir essa obrigação, só por isso é que devemos ao Cláudio da Silva, vencedor do Prémio UPA, uma vigorosa e veemente salva de palmas. Passo a palavra ao Dr. Rui Lourinho, que vai falar agora sobre o prémio. Boas tardes a todos, muito obrigado pela vossa presença. Cabe-nos uma intervenção um pouco mais institucional, primeiro de tudo em nome da Diretora Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, Diretora Municipal da Cultura, a Diretora da Divisão de Bibliotecas e, portanto, à Câmara Municipal de Lisboa a parceria que tem connosco para este prémio literário, que é um prémio de revelação, ao qual só pode concorrer quem nunca escreveu, quem nunca editou, melhor dito, quem nunca editou nenhum livro de literatura por si só. E é então um incentivo em qualquer parte do mundo a que se expressem em língua portuguesa e que nos deem a conhecer a sua criatividade através de uma obra literária. Por outro lado, agradecer à mesa, ao nosso editor, Manuel Fonseca, ao nosso parceiro desde o início, o representante e fundador do movimento 800 anos da língua portuguesa, José Ribeiro Castro, ao Cláudio, o nosso autor, à Rita Ferreira, e em nome do secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Luís Campos Ferreira, e à nossa secretária geral adjunta, a Paula da UPA, portanto, que está Paula Leal da Silva. Feitas estas introduções, gostaria de vos dar o contexto de como surge este prémio. Este prémio inicia-se com estes parceiros e a UPA tem esta atividade, pode passar por favor, tem esta atividade num contexto mais amplo. A coordenação da Comissão Temática de Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP e a edição de livros, catálogos, brochuras, este prémio de revelação literária, o encontro de escritores de língua portuguesa, as exposições de arte contemporânea de língua portuguesa. Estamos a ver, ou estivemos a ver, pode passar agora, os livros que editamos do encontro de escritores de língua portuguesa. As exposições de arte contemporânea de língua portuguesa é o slide seguinte, que com estes catálogos, como bem e este ano começamos, pode mudar, por favor, este ano tem os 500 anos de Luís Vaz de Camões, do seu nascimento, e mereceu da UPA uma iniciativa que propusemos à Universidade de Coimbra, à Câmara Municipal de Coimbra, de homenagem à mesma, a este mérito fundamental para a literatura portuguesa. Como veem, encheu o auditório do Convento de São Francisco em Coimbra. Desde a primeira edição,
O prémio de revelação consolidou-se como o mais representativo a nível de candidaturas a concurso. Têm sido entre 250 e 800, vindas de todo o espaço da língua portuguesa, mas de muitos dos 4 continentes também. Ao concurso, como disse, só pode concorrer quem nunca escreveu uma obra, quem nunca publicou uma obra em língua portuguesa. Neste específico concurso, tivemos 14 países a enviarem textos. Em outros concursos já tivemos de 22 países da Ásia, da África, da Europa e da América. Passamos a este seguinte slide que nos mostra a diversidade dos autores já premiados. São 9 editores antes do Cláudio e, como veem, a sua diversidade geográfica é grande, a maioria são brasileiros, como seria natural pelo peso que a demografia do Brasil tem entre a língua portuguesa, mas como não é limitado a qualquer nacionalidade, basta que saibam dominar a nossa língua, tivemos uma coisa interessantíssima que é um autor, para além dos lusófonos todos, tivemos um autor cuja língua-mãe era o Guarani, a segunda língua-mãe era o espanhol e a terceira língua então é que era a língua portuguesa, porque trabalha em São Paulo há 30 anos e ele era do Paraguai. Este paraguaio conseguiu passar à frente de 600 obras e afirmar o seu talento em língua portuguesa. O seguinte slide, como estão a ver, mostra a dispersão por género, onde o elemento feminino ultrapassa os 30% e onde a faixa etária é fundamentalmente de jovens até aos 42 anos. Quanto ao género literário, a maioria são realmente em prosa, mas tivemos já muitos galardoados em poesia. Temos agora o slide que nos mostra os prémios, os livros editados até aqui, os livros premiados, porque já editamos 2 outros livros que não tiveram o primeiro prémio, mas editamos já 2 menções honrosas. Não posso agora deixar de vos dizer quem foi os elementos do júri, porque é um júri que tem elementos que são prémios Camões, tem um elemento de cada um dos vários países da língua portuguesa e gostaria então de vos referir Domício Proença Filho, é ex-presidente da Academia de Letras do Brasil, Germando Almeida, prémio Camões de Cabo Verde, Helder Simbade, presidente da Biblioteca de Angola, ex-presidente da Biblioteca de Angola, escritor, Inocência Mata, uma das grandes professoras de literatura lusófona na Universidade de Lisboa e uma investigadora sénior de várias universidades, estando neste momento no Brasil. José Pires Laranjeira é professor catedrático da Universidade de Coimbra, professor de literaturas lusófonas, Luís Carlos Patraquim, poeta moçambicano, Luís Costa de Timor, Tony Checa da Guiné-Bissau e Algemino de Macau, João Pinto Sousa do Movimento 800 Anos e eu próprio, e queria agradecer à equipa de pré-seleção dirigida por António Carlos Cortês, professor, escritor e crítico literário. O prémio, como sabem, pertence à Roda de Cláudio, mas demos também uma menção honrosa ao livro, ao texto Depois que Deus Morreu, de Carla Pereira, que nasceu em Braga e o nosso autor nasceu em Angola. Declaro então, em nome da Câmara Municipal de Lisboa, da UPA e do
movimento 800 anos da língua portuguesa, a abertura deste novo concurso que tem o prazo final de candidatura até o dia 17 de novembro. Muito obrigado. Passo a palavra ao José Ribeiro Castro, a quem agradeço a sua presença. Muito obrigado pela vossa presença e muitos parabéns ao autor premiado, ao Paulo da Silva, cujo livro espero ler em breve. Felicito também o Rui Lourito, mais uma edição de grande sucesso deste prémio, que está na sua 10ª edição, e felicito também e agradeço ao melhor editor português, Manuel S. Fonseca, por distinguir este prémio com os seus dotes de editor. Eu represento aqui o movimento, como foi dito, o movimento 800 anos de 2014, 800 anos de língua portuguesa. Eu gosto muito da língua portuguesa, acho que é um dos grandes tesouros que nós temos, o principal tesouro que nós temos, além dos portugueses, como é óbvio, e porque gosto de chamar a atenção de que a nossa língua não é apenas uma língua portuguesa, é uma língua europeia, uma língua da Europa. É a terceira língua europeia global, a terceira língua europeia mais falada no mundo, e é também uma língua das Américas, uma língua da África, uma língua da Ásia e da Oceania. E nós não nos damos conta, nomeadamente o poder político, não se dá conta da responsabilidade que isto é e do que nós temos de fazer para puxar por este tesouro e não deixar de esquecer. É sempre com uma dor de alma, vejo universidades portuguesas com títulos em inglês em vez de em português, aqui em Lisboa. A Faculdade de Direito da Nova não é a Faculdade de Direito da Nova, é a Law School. E, portanto, acho isto um bocadinho provinciano e até parolo, se me perdoam a expressão. Não é que eu tenha alguma coisa contra as línguas estrangeiras, pelo contrário, as línguas é uma das grandes ferramentas da globalização e nós devemos tirar proveito do talento que temos em aprender outras línguas e estar também na linha da frente dos falantes de mandarim, dos falantes de árabe, dos falantes de russo e não apenas de línguas consagradas, porque isso é uma ferramenta fundamental para a internacionalização. Mas devemos também ter consciência que a nossa língua é uma língua internacional e concluir, digamos, a tarefa da sua afirmação. Por isso, em 2014, exatamente, aliás, em 2013, no ano de 2014, nós resolvemos assinalar o aniversário da nossa língua. Portanto, achávamos que isso seria interessante assinalar os 800 anos no dia 27 de junho de 2014, onde passavam 800 anos do dia em que em Coimbra Afonso II deu o seu testamento. E esse texto é considerado o documento oficial ou paraoficial mais antigo escrito em língua portuguesa. Não seria ainda a língua oficial do país, só mais tarde com Dom Dinis, mas o nosso terceiro rei já usava a língua portuguesa num documento tão importante como o seu testamento. E achávamos que o facto de assinalarmos os 800 anos iria atrair a atenção para este capital que é a língua portuguesa. Se se recordam, em 2014 foi também o Campeonato do Mundo, a Copa do Mundo no Brasil, que nessa altura, e a ideia completa era que no dia do aniversário nós conseguíssemos fazer uma grande celebração a partir da Copa do Brasil, que é que iria para todo o mundo, o sonho visionário, tanto mais que o nosso rei Dom Afonso II tinha olho para o assunto e foi assinar o testamento num dia em que 800 anos depois no Brasil não havia jogos, porque tinha acabado a fase de grupos no dia 26 e ia começar a fase eliminar no dia 23. Portanto, o Afonso II tinha tido uma visão estratégica extraordinária, que era a defeição, porque isto, aliás, um dos teóricos desta visão era um brasileiro e português, o Sr. Roberto Moreno, que descobriu também que em 2014 faziam também os seus centenários a Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa do Brasil, ou o equivalente, e portanto estava tudo de feição para que isso acontecesse. Infelizmente não conseguimos chegar a esse nível, mas fizemos mesmo assim
várias iniciativas, quer junto ao Plantão de Descobrimentos, como embaixadores, quer na Assembleia da República e no manifesto que circulou. Quando isto concluiu, João Pinto de Sousa e eu perguntava o que a gente vai fazer com isto e lembrarmos de chegar à UCRA, que é uma organização que tem um caráter próprio, é uma, eu digo, a CPLP dos pequeninos, e antecedeu a CPLP de mais de 10 anos. Portanto, e tem uma capilaridade, tem uma proximidade às pessoas através das cidades, que é uma ferramenta muito importante para o projeto físico. Felizmente, a nossa solicitação foi bem acolhida e a prova de que escolhemos o sítio certo para colocar a ideia de um prémio de novos autores, que não fossem autores consagrados, mas que fossem autores que publicassem a sua primeira obra, foi abraçada pelo então secretário-geral Vidal Gamalho e pelo Rui Loureiro, e portanto tem sido uma caminhada cada vez mais sólida, cada vez mais forte, e eu estou muito grato à Câmara Municipal de Lisboa e à UFLA por manterem esta continuidade e por permitirem, volta e meia, contar a história de 27 de junho de 1814, 2014. Portanto, parabéns ao autor, eu espero que passe palavra, que encoraje outros candidatos já no próximo ano a escreverem e a candidatar-se, e que este prémio se consolide cada vez mais com uma referência no panorama literário em língua portuguesa. Muito obrigado. Oi, olá a todos. Eu sou a Rita Ferreira e vou ler-vos uma cartinha. Está bem, junho de 2025. Querido Cláudio, obrigada pelo convite para apresentar o Boi na Feira do Livro. Será com certeza, com toda a honra, extraordinária autoria que farei, a não ser que a CP me impeça, já sabes. Porque, segundo alguns revisores, o passo ferroviário verde finalmente me permite a deslocação para além deste apiadeiro fantasma, a Faro ou Lisboa, se trata de um passo pechincha a 30 cêntimos a viagem, agora apinhada de isolados do interior como de trabalhadores das grandes cidades, ousando frequentar o intercidades para passear. Junto envio cópia de reclamação com detalhes que não serão estranhos. A remuneração pelo trabalho permanece injusta, as condições dos comboios catastróficas e, como sempre até aqui, os explorados viram-se contra os seus iguais, perante eles acusando pequeníssimos poderes, sem que alguma vez no seio da raiva se denunciem a falta de carruagens e de horários por cumprir em conformidade com a dignidade dos passageiros. Ou seja, pode ser que não tenham lugar no comboio a quando da reserva ou que me expulsem a meio do caminho se arriscar embarcar sem reserva. Em todo o caso, peço-te então, na minha ausência, que entregues esta carta à Carolina e que seja ela, por favor, a ler o texto em anexo com a elegante cadência que lhe é característica. Peço também à Leonor que, no fim de tudo, lance o boi ao ar e que o Oscar bata uma salva de palmas para assim encerrar essa linda cerimónia no Auditório Sul, no dia 21 de junho, às 5 da tarde. Tua amiga, Rita. PS. Envio também alguns exemplares da palete 5 que sobraram na sede. Por favor, distribuam-nas nesse dia por quem vos aprover. Depois está aqui alguns dos exemplares para quem quiser e a reclamação para a CP também. Ora, escrevi então o que eu escrevi para poder ser lido. Sou cofundadora de um coletivo de artistas, pensadores e outros agentes da utopia, de que o Cláudio também faz parte. Criámos uma associação cultural e ecológica no interior serrano do Conselho de Odomira e é lá que tenho trabalhado desde 2023 enquanto diretora artística a construir a nossa sede e a nossa programação. Sou editora da nossa fanzine anual, uma granazine intitulada Palete, que já conta com 5 números, onde poderão encontrar inúmeras intervenções assinadas pelo Cláudio e outras das suas construções de identidade, que muito passam pela escrita, mas não só.
E sou também amiga do Cláudio há mais de 30 anos e é nessa qualidade que gostaria de apresentar o boi que hoje lançamos oficialmente. Nem sempre assim é, mas neste caso seria impensável abordar a obra sem antes falar do seu autor, que lhe é indissociável. Conheci o Cláudio no bairro suburbano norte de Lisboa, onde ambos vivíamos. Num sítio sem quase nada, só pessoas. Muitas pessoas, variadas classes, origens e etnias. E um vasto descampado que separava as nossas torres desde a cidade nova. Entre as quais 3 centros comerciais edificados nos anos 80, com a maioria das lojas já falidas e fechadas, e alguns muros que compunham o epicentro das nossas rotinas. Ele teria cerca de 18 anos e andava no primeiro ano da faculdade. A faculdade era muito longe, porque as dificuldades das pessoas eram semelhantes às que hoje enfrentamos, mas os acessos a Lisboa piores ainda. A Barraqueira, da Joaquim Jerónimo Limitada, tinha o monopólio dos transportes públicos e era na sua frota de pior qualidade, de horários reduzidos e carreiras tão longas que as travessias da manhã e do fim do dia chegavam a durar 2 horas até entre campos, que o Cláudio lia, fazia trabalhos de casa, estudava e escrevia poesia, cartas, letras de músicas e contos com desenhos nas margens dos cadernos. E foi também de uma dessas caminhonetas decrépitas que ainda estarão em circulação, com os mesmíssimos horários e impagáveis passos sociais, que ele, um dia, foi expulso por um motorista ao soco e ao pontapé, quando certa vez se recusou a mostrar o passe. Era um movimento coletivo de cidadania ativa que encerrámos na altura, mais tarde levado em grupo à Associação de Comunadores e ao poder local, sem grandes ou nenhuns desenvolvimentos. Porque muitos dos aqui presentes conhecerão a carreira de Cláudio da Silva enquanto intérprete, encenador e até dramaturgista ou tradutor. Mas alguns de vós, amigos, colegas, leitores e público, não saberão que muito antes desse impressionante trabalho existia já todo um ininterrupto percurso de ecléticas leituras e escrita fértil que o sustenta. E para além desse percurso artístico admirável, existe toda uma paleta de qualidades humanas que se revestem de atenciosidade e respeito, que vejo cada vez mais claramente e que me importa salientar. O que de mais importante aprendi com o Cláudio, tinha eu 13 anos, foi abrir portas ao próximo, ao outro, de que tanto se fala agora. Ele chegava-se à frente da porta do centro comercial, abria a porta e segurava para deixar passar quem quer que fosse que viesse atrás. E dizia que política é tudo aquilo que fazemos no cotidiano. Mas eu demorei algum tempo a perceber o que é que isso queria dizer. Para além das cartas que enviávamos por correio ou entregávamos em mão dentro do bairro, dizia-me que imprimíamos na altura com alguns amigos, dos cartazes e dos panfletos que colávamos por aí, os livros, música e lições que trocávamos, como das discussões que nunca deixámos de travar, entre nós e pelos outros. Sem mais me alongar nesta perspectiva pessoal a respeito da biografia do autor, direi então sucintamente sobre a obra premiada pela UCLA e pela Câmara Municipal de Lisboa, que O Boi é a literatura de géneros múltiplos, um livro que se pode ler de rajada, desde logo revelando todas as características que esperamos de um policial excitante e misterioso, como de um livro de viagens fascinantes, uma coleção de contos fantásticos, um romance epistolar elaborado através da mais distópica ficção científica, como da poética universal, e ainda de acutilante crónica sociopolítica que nunca perde de vista uma fina ironia absolutamente original. Mas o Boi também oferece, a partir da experiência de uma semântica tão popular quanto erudita, antiga e pós-moderna, uma leitura analítica e reflexiva que convida a releituras e partições. É um romance contemporâneo urgente que, na leitura que sou, atualiza sobretudo o prazer de ler ficção sobre Lisboa e Portugal, regressando assim onde, de tantas formas, já não é possível regressar, a casa, como constantemente partindo para destinos interiores e exteriores mais metafísicos. A geografia concreta que associamos à ideia de realidade objetiva é, sem dúvida, um tema do Boi, mas aquela outra da imaginação e da utopia também.
sem querer desvendar demasiado o que quer que seja sobre a narrativa e as personagens, asseguro-vos de que reconhecerão vultos, lugares e situações da nossa história comum, quer das décadas mais recentes, quer da atualidade. Asseguro-vos também de que há catarse, bela e necessária, saudável catarse. Para terminar, peço ao Cláudio que nos ofereça a leitura de um pequenino excerto do Boi. Obrigada. Vou então ler o excerto, depois vou partilhar convosco algumas palavras que preparei para este título. Esquina das Coisas, 20:45, 10 de junho de 2011, dia de Portugal. É uma bela praça, o Largo do Intendente. As casas olham-se nos olhos. Por dentro das janelas alheias há luzes que se acendem e apagam. Há gente seduzindo-se ao espelho no último retoque para a noite. No chão da praça também há gente que passa. Gente distraída, suspeita, meio louca, confiante, decidida, arrastada ou rendida. Há um clube e uma bandeira, a de Portugal. Mas este largo não se parece com nenhum país. É como se fosse uma fronteira ou uma zona de combate com trincheiras e torres de controle. Há vencedores e vencidos, derrotados e derrotadores. E ouve-se, soltando-se do clube do largo, o som do jogo. Tacadas, cartadas, bolas a rolar e vozes indistintas. Indistintas e labirínticas também as vozes, quase sempre no que dizem. E hoje também se passeou uma ratazana negra pelo largo, que hesitante te pediu, como eu quase supliquei, voltasses para casa, para depois, bem, já sabes, tu sabes. Este é o segredo e este é o livro do segredo, a esquina das coisas, o lugar por onde Deus não passou. Podia ser Bruxelas, Berlim, Bordeaux ou Braga. Há muitos sítios por onde Deus não passou e o café, à esquina de tudo isto, podia ser em Santo António dos Cavaleiros. Hoje trouxe mais objetos para casa. Uma mesa, um tapete, 3 candeeiros, 2 caixotes, um para os plásticos e outro para os papéis. E tu também trouxeste o que precisavas. Ontem passei a noite em casa dos meus pais, a minha casa. Se alguma o é essa certamente. Fui buscar aquelas coisas e repor energias. Quando aqui cheguei com Madalena, tivemos de passar pela faixa de Gaza. Há lá uma lei, a lei da passagem. Nenhuma gente pode parar e pouca gente para. Aqui no largo podia acontecer um mercado alternativo tipo Berlim. Há espaço e é central. Agora pouco se passa. Talvez um dia, mas passar pouco também é como quem diz. Há sempre gente a passar e há polícias, à esquina, turistas acidentais, a mulher do prédio em frente e a mulher dos gritos sempre atarefada com dossiês. A mulher dos dossiês também é que grita obsessivamente, bailarina. Foi o que tu me disseste. E há reuniões no chafariz desativado e no clube. Mas sobretudo há a rua da faixa de Gaza, que aqui vem desembarcar. Esta praça é linda. Este é um desenho da Leonor, que era um
conto que ela ia escrever, que ainda não escreveu, vai começar a escrever. Começa: era uma vez um gato azul que acordou com fome. Uh, 21 de junho de 2025. Vou soprar os meus óculos. Já me custa um bocado ler sem óculos, graças ao 51. Fica mais difícil. Mas não há problema. Estão aqui muitos amigos, agradeço a sua presença desde já. Até porque não tinha escrito isso. Mas escrevi aqui outra coisa. Começa 21 de junho de 2025. Agradeço à UCLA e à Câmara Municipal de Lisboa pelo prémio e por esta distinção que tanto me honra e acredito me dignifica. Agradeço à Guerra e Paz pela edição, pela confiança e pela colaboração para inventar este objeto livre que aí está, à venda. Agradeço à Rita Ferreira, companheira de uma vida, amiga e irmã de sempre. Agradeço-lhe, desta forma, a gentileza de aqui estar e de ajudar carinhosamente, agora e desde sempre, de muitas e várias formas, à construção deste objeto. E agradeço muito e tanto e tão cosmicamente pelo amor, pela força e pela coragem à Carolina, à Leonor e ao Oscar. O 21 de junho é o 172º dia do ano no calendário gregoriano, 173º em anos bissextos. Faltam assim 193 dias para acabar o ano. 21 de junho é o dia do solstício de junho. É quando começa o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. É, portanto, o dia mais longo e a noite mais curta no hemisfério norte, e é no hemisfério sul o dia mais curto e a noite mais longa. A 21 de julho de 1662, o padre António Vieira é intimado a depor perante o Tribunal da Inquisição, dando origem à resposta aos 25 capítulos, que é a resposta à acusação instituída contra ele pela Santa Inquisição. Seja isto uma ilusão ou não, e vivamos isto ou não tudo simultaneamente, sem antes nem depois, e seja isto ou não tudo acumulado e sem relevo, o certo é que o que se segue é, já e agora, um certo fim. Não é sequer uma metade da vida. Nem a vida a que aqui se refere se entende como este ciclo que podemos considerar e em que podemos reparar neste preciso momento em que decorre a materialidade dos dias, desenhada a lápis e ouro nos critérios materialistas para lá dos quais teimosamente não nos afastamos. Esta é a vida inteira. E está lá e não é tangível. Embora o aqui de que se fala seja ainda o do corpo limpo, do corpo saudável, do corpo moderno, do corpo seguro, e seja também o do fast food, do greenwashing e de outros washing, seja o dos tuk-tuks e ubers, não, mas Apple sim, seja o do modelo social CEO, futebolista, estrela, pop, influencer, seja o do modelo indignado porque não há serviço de entrega rápida a qualquer hora e em qualquer lugar, seja o do tens que participar e participar e participar de e em várias comunidades, digitais ou não, a dar ou a não dar, ons e offs, sem poder abdicar, sem conseguir abdicar,
e sem nunca abdicar, contudo, do privilégio e da página produto único pessoal. Seja o do eu não sei de onde vem este veículo ou as peças deste veículo em que me movo e que escolhi, digo eu, para mim, só para mim, e não sei nem quero saber de que são feitas as estradas e os prédios e as pontes que atravesso, digo eu, e em que existo, digo eu, desde que possa viajar e morrer, tão depressa quanto possível, tão lindo que quase é impossível, tão confortável quanto jamais se viu, e possa ainda viajar e morrer tão cheio de ares condicionados extra cool que são, claro que sim, impossíveis de vida. Seja o da turisticomania de massa que bate à porta e que se odeia o lazer, seja o do como é inteligente aceder aos pacotes de férias paradisíacos low cost, seja o do não interessa, desse não me interessa quanto recebe, de onde vem o triste que me serve, desde que me sirva bem, desde que me sirva humilhado e de que me sirva sem se servir em silêncio. Esse, o que também não interessa, pode vir de onde quiser, pode vir do subúrbio ou de onde não há transportes públicos à hora de ir ou de vir trabalhar, de onde não há acesso à arte e à literatura, de onde não há nem trabalho digno, nem possibilidade de progressão social, de onde há guerra. Esse, estrangeiro ou não, estrangeiro mais ou menos, ou só estranho, esse pode bem, pode bem até morrer sem um só desejo vivido, sem sequer um ínfimo desejo ou um negócio precário, irrealizável ou não. E se esse vier, e terá de vir, virá também um certo dia de Gaza, da Ucrânia, dos Estados Unidos da América, de Angola, da China, de Israel, da Rússia, do Irão ou de qualquer outra aldeia bombardeada. Será sobretudo um bombardeado que depois, acrescentando-se a todo esse horror vivido, será de novo bombardeado pelos estilhaços da nossa idade de pesadelo, a civilização do sonho de dinheiro. E como o receberemos? Como? Com amor? Repulsa velada? Ódio? Houve, lembro-me, um outro ódio, uma revolta ou uma repulsa velada no subúrbio dos anos 90, 2000, que proporcionou, por exemplo, o hip-hop, o grafite, o rap e outras poesias, mas esse ódio, essa repulsa e essa revolta vem transformando-se em amor pelo ódio. Esta espécie de peste alastrou-se também aos centros tornados subúrbios, aos bairros da cidade e aos vários parlamentos, e aos mídias, e às ruas, e aos bancos. Alastrou-se pelo desenvolvimento económico, pelo crescimento económico. Mas de que serve, afinal, pergunto, esse crescimento económico? De que serve o aumento da riqueza, tão bem e tantas vezes publicitado em percentagens, milhões e outras variações? Que patético interesse há nessa riqueza, se essa riqueza não nos serve? Porque não serve para o desenvolvimento de uma civilização melhor, não serve para estabelecer a mais justa das civilizações, não serve para promover a civilização do pensamento livre e justo. Será que serve para nos elevar de forma inteligente e incansável, ou serve para nos minimizar nos efeitos mortais da mediocridade, da estupidez e da superficialidade? Se não serve para aumentar a felicidade, para combater a desigualdade e a injustiça social, para que serve então essa riqueza, essa civilização de dinheiro? Se não serve para aprofundar a consciência e erradicar a desconfiança, a ignorância e o medo, de que serve? De que serve a civilização da riqueza crescente se não serve para iluminar as trevas da ignorância? Se não serve o conhecimento? Serve para construir um bem comum sólido ou para elevar o discurso e para promover a paz, a alegria, a sabedoria? Se esta nossa civilização serve hoje um propósito, temo que seja o de fomentar e promover o medíocre, fazer alastrar a estupidez rasteira aos dias vivos,
e universalizar a inveja. Esta nossa civilização é também sucessão, e há na sucessão o que sucede e o que é sucedido, o deposto e o sucessor, o novo e o velho e o novo, o que existia e deixou de fazer sentido e o que se impôs e passou a vigorar, e aquele outro novo modelo que se substituiu. Há por isso herdeiro e herança, e há território transmitido e zona ou ideia. Que permanecerá então desta nossa civilização? Que ideia? Como será se é transmitida com medo do futuro e do outro? E que medo é esse que cresce, que teme a mudança e o movimento e o próprio tempo? Que tempo é este? E que é feito neste tempo do belo, do bom, e que é feito ainda do monstruosamente belo, do plenamente bom? Que ideia se impõe e surge, ou pode ser, ou pode nascer, se o poluidor medo segue poluindo tanto, e é esse tal ponto em que o belo e o bom passam a não ser sequer imagináveis? A ideia que se prepara para vir, ou estar já aí, só pode ser a ideia velha do horror, da guerra e da morte. Se assim acabar por ser, será neste nosso tempo, porque, enfim, desculpem-nos todos, não sabíamos. A prioridade das prioridades foi, neste nosso tempo global e digital, a de produzir e comprar mais armas e lançar mais e mais bombardeamentos. Mas eu, agora nós, agora eu, agora nós, somos todos presentes. Uns mais futuro e mais do futuro, outros mais passado e mais do passado, é verdade. O futuro, no entanto, só tem lugar no presente, e esse mesmo futuro já teve também um lugar no passado. Esse futuro tem em si, e enfim, todos os tempos, tem em si os tempos que deixaram de existir, como todos os outros que ainda ou já não se realizam. O futuro que é passado, que é presente, não tem territórios delimitados, e esse tempo, ausente de fronteiras, é também este boi que não troca por reino algum. E como estou a preparar no São Luís com o João Paulo Querem uma peça a partir das Confissões de Santo Agostinho, convido-vos desde já a todos a estarem presentes e deixo só uma pequena citação de Santo Agostinho. É em mim que tudo isto acontece, no palácio imenso da minha memória.